Olá, tudo bem? Meu nome é Denise, né? Sou da área jurídica, estudo na Mauá, faço direito, estou no 5º período, estou fazendo meu trabalho de extensão nessa manhã, né? Com o nosso delegado, João Flávio Ribeiro, aqui do CIOPS, né? Do nosso único DP que nós temos aqui em Águas Lindas. Ele é nosso delegado titular da primeira DP e da DEPAI também. Boa tarde Denise, boa tarde a todo mundo que está aí, vai acompanhar o nosso bate-papo, falar um pouco sobre expectativa para os acadêmicos, né, um pouquinho sobre o meu dia a dia, um pouquinho dos desafios profissionais no início da carreira. Então vamos lá, vamos começar. Vou me apresentar, Denise Andresa da Silva, né, para o meu trabalho de extensão, né, estou com o delegado João Flávio Ribeiro, o cargo dele é função de delegado, hoje são 3 de outubro de 2025, estamos aqui no CIOPS, a forma de realização é de entrevista presencial, tá? Obrigada, doutor, por estar me recebendo aqui, né, por conceder essa confiança de estar aqui dentro da delegacia fazendo isso com o senhor sendo estudante de direito, tá bom? Eu queria saber do senhor qual a sua formação acadêmica e onde o senhor atua atualmente. Então, eu sou formado em Direito, né, me formei em 2017, atualmente sou delegado de polícia da Polícia Civil de Goiás e a minha atuação é na regional de Águas Lindas, mais especificamente aqui no município de Águas Lindas. Coordenando a Central de Flagrantes, onde a gente tem um plantão ininterrupto de 4 equipes, e ainda titularizando o expediente do primeiro DP e da Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, né, a DEPAI. Que bom. O senhor chegou há um tempo aqui, né? O senhor me disse há 1 ano e meio, Sim, né? E qual foi essa sua escolha pelo direito, né? Por estudar o direito e estar aqui hoje à frente do CIOPS, dessa delegacia, encarando, né, esse desafio aqui em Águas Lindas? Boa pergunta. Meu pai ele é formado em Direito, né? Apesar de ele não exercer nada relacionado à área jurídica, mas ele se formou em Direito. E durante o colégio eu sempre gostei de História, de Sociologia, de Ciências Sociais. Sim. Assim, até poderia ter feito cursado de Ciências Sociais, né? Mas preferi cursar Direito, achei a área mais relacionada. E hoje eu sou muito satisfeito na carreira, essa chance de oportunizar as pessoas a terem mais justiça social. Essa é a nossa grande missão, vamos chegar nessa parte, mas com todos os operadores em Direito. Sim, e o senhor está de parabéns, está fazendo um ótimo trabalho aí. E qual foi os principais desafios que o senhor enfrentou no começo da carreira, depois que o senhor terminou, né, seu curso? E a gente escolhe uma carreira para poder atuar, né? Delegado, ou vai para a área criminal, ou civil. E aí, o que o senhor enfrentou aí? Eu acho que o grande desafio do acadêmico de Direito é escolher a carreira onde ele pretende se firmar, né? Sim. Realmente, como é dito, o curso de Direito abre muitas vias para o acadêmico escolher, para o bacharel. E assim, logo que eu me formei, eu me tornei policial civil, agente de polícia. Sempre gostei da área policial. E se talvez eu não fosse delegado, eu tentaria mais no curso. O grande desafio é escolher um rumo a tomar. Eu querer advogar, vou querer assessoria de empresas, porque também a gente está aqui no DF, tem muitos, assessoria de empresas, vou querer prestar concurso público, dentro do concurso público, que área eu vou escolher? Eu vou querer um cargo meio primeiro, vou querer logo escolher meu cargo fim. Então assim, o acadêmico tem que saber escolher muito bem o caminho que ele vai criar. No meu caso, eu tive 2 cargos meio, a gente costuma dizer, antes de me tornar meu cargo fim, que é de delegado, né? Eu fui agente de polícia civil e técnico judiciário. Quando no técnico judiciário do TRT, eu consegui uma rotina, um tempo muito bom para estudar e me conseguir por esse no concurso de delegado. E com essa rotina, né, o senhor deve ter passado poucas e boas aí. Muita coisa, aí o senhor vai dizer agora pra gente quais foram esses maiores obstáculos durante essa rotina até o senhor chegar aqui nessa cadeira. Vamos lá, falando agora aqui no meu cargo jurídico, maiores obstáculos enquanto operador do direito de fato, né, que é o delegado de polícia, o defensor, o procurador. Assim, a primeira coisa que nós temos que nos adaptar aqui, e fica para os
os futuros bacharéis, é que nós vamos ter um poder aqui de decisão e de decidir vidas. No meu caso, por exemplo, delegado de polícia, se eu estou no plantão, eu decido que tipificação eu vou dar àquela conduta que foi conduzida pela polícia militar. E em razão da tipificação que eu escolher, obviamente, atrelado ao princípio da legalidade, pode ser que o crime seja inafiançável. Sim. Pode ser que ele tenha uma fiança e eu vou ter, nos parâmetros do Código de Processo Penal, definir que valor da fiança, em razão daquela, estudando a condição social do conduzido. Se eu estou numa investigação e eu sei que chegar o momento de pedir alguma cautelar, uma busca e apreensão, uma prisão, uma quebra de sigilo, eu sei que aquilo vai influenciar diretamente nos direitos mais fundamentais daquela pessoa, principalmente liberdade, né? Eu quero dizer, a gente tem o poder de decisão como delegado, abre aspas, de cumprir mandados de busca, eu quero dizer, invadir as casas da pessoa de manhã, né? Prender as pessoas, quebrar sigilos. Então, o profissional do direito, de todo modo, e trazendo para o meu caso, temos que nos adaptar a esse poder de decisão, porque ele influencia muito na vida daquela pessoa que está sofrendo. Se no caso a gente escolher a defensoria pública, o poder de decisão do defensor é tirar aquela pessoa de uma injustiça social. Sim. É muito forte também, da mesma forma como é forte o delegado que age na persecução penal, o defensor público, por outro lado, se dá, é até mais importante. Resguarda os direitos mais fundamentais. Que ele vai buscar as informações mais aprofundadas. O senhor tem as informações aqui, mas ele vai buscar mais aprofundado, vai ver como é que a pessoa como ela age. As redes sociais hoje diz muito, né? Quem as pessoas são. Vamos continuar, né? Aqui, demos uma pausazinha para tomar uma água. Mas eu queria saber, doutor, na sua visão, qual o papel social do profissional do direito, né, do senhor como manuseia o direito no Brasil, nesse Brasil atual? O que o senhor tem a dizer? Uma boa pergunta, porque o operador do direito, todos os operadores estudam as leis, né, as mesmas leis, todos os operadores do direito. Mas o que faz cada operador do direito interpretar e aplicar ela, às vezes, um pouquinho diferente? É o caso concreto, é observar princípios constitucionais, garantias fundamentais, direitos então, como eu ia falando dos direitos fundamentais, né? Assim, eu tenho um exemplo muito claro da diferença entre o rigor previsto na lei e uma aplicação para o caso concreto. A gente pode falar que o Supremo Tribunal Federal já vem admitindo a aplicação do princípio da insignificância em alguns crimes, como por exemplo o furto. O furto, a depender do valor, a depender se estão presentes os requisitos, são 4 requisitos, né? Ele permite a aplicação do princípio da insignificância de forma que o fato é atípico materialmente. Quer dizer, essa conduta, apesar de a princípio parecer que foi crime, não foi. Isso tudo satisfaz uma ânsia, uma observação do operador do direito, das autoridades, percebendo qual vai ser a população, o cidadão, fruto daquela aplicação legal. Então, o principal ponto do operador de direito, do meu ponto de vista, no Brasil, é conseguir trazer a moldura, que é a lei, a previsão de casos genéricos, abstratos, para os casos concretos, de uma forma que ele seja justo, seja imparcial, mas não seja arbitrário, não extrapole o limite da persecução penal. Esse é o grande desafio meu como delegado, talvez de outros colegas eles percebam isso também. A caneta tem um poder muito forte, e a gente tem que saber até que ponto exacerbar a persecução penal em cima de um cidadão que tem uma história de vida, né? É uma conversa, assim, um assunto garantista, mas a gente acaba percebendo ele aqui no nosso dia a dia. Conseguir, né, fazer com que a lei funcione, mas com cuidado também de ter uma humanização, né, das pessoas. Um ser humano hoje em dia. Sim. Aqui no Brasil a gente vê vários casos aí de pessoas que são condenadas inocentes, né? E às vezes alguns que não são inocentes, às vezes saem pela porta, né, da delegacia, da prisão, e aí vocês têm esse cuidado todo para poder que isso possa acontecer. Então, com esses valores, essas competências, você considera indispensável o jurista, o juiz,
né? Exerça a sua função com ética e responsabilidade, né? Que o senhor acabou de falar, mas quando chega lá no momento que o senhor prepara aqui o começo de tudo, né? O senhor prepara a inquisição, que é quando chega o crime para você, através da polícia militar. E aí, quando chega lá no juiz? Então, assim, os valores e as competências em relação ao magistrado, assim, eu vou ficar devendo. Eu estava assim, como operador do direito de um modo geral, o que a gente pode dizer? Os valores e competências que eu separei como principais, né? Vamos lá, valores. Primeiro e principal, ele tem que ser íntegro. Tem que ter uma postura condizente com as leis, com a ética e com a moral. Porque aqui eu vou decidir liberdade de pessoas, eu vou decidir sobre valores de fiança. A gente trabalha com valores aqui. É muito comum a gente cumprir mandado de busca e achar grandes valores em espécie ou então em bens. Então, o operador do direito, ele não pode ser, é o principal, ele tem que ter uma postura íntegra. Mais um valor interessante que eu reservei, a empatia. Dentro da conversa no quesito anterior, também observar um pouco o ponto de vista daquele cidadão em que foi conduzido, em que está sendo objeto da persecução penal. E o compromisso social, entender, por exemplo, assim, a gente fala de polícia, a gente pensa, obviamente, tráfico, homicídios, mas a grande demanda da polícia vem das delegacias distritais, vem aqui de um DP distrital como esse. Quero dizer, são os crimes de penal potencial ofensivo. Sim, são as ameaças. O acordo de não persecução penal, que é o NPP, que tem sido introduzido bastante, aplicado para diminuir que chegue processos lá no juiz. Lá, que eles acabem por aqui. São as injúrias, são as perturbações do sistema, as ameaças, os crimes todos de menor potencial ofensivo. É o grande volume de demanda que tem. E esse é o compromisso social da polícia aqui no bairro. É aqui que vai ter aplicação, é aqui que a população vai ver de perto a polícia gemindo um conflito de vizinhos, gemindo o som alto numa distribuidora. E competências assim, a competência do operador, uma competência principal, ele tem que ser muito bom de comunicação e argumentação, tem que ter isso desenvolvido. Oportunidade para o acadêmico desenvolver isso são em palestras e debates, simulados de tribunal, né? Geralmente tem um simulado de uma tribuna. Tem que desenvolver um pensamento crítico para pegar o que diz a lei, a moldura que a lei conseguir aplicar no caso concreto. Um aprendizado contínuo, pois a jurisprudência continua se atualizando até aquele momento onde a gente ingressa no cargo, mas a jurisprudência continua se atualizando. E muitas coisas que eu passei no meu cargo já não são mais aplicadas no que é hoje. Sim, a lei, ela vai mudando. E o último que eu reservei é a gestão emocional, né? Porque, querendo ou não, decidir sobre a vida das pessoas, às vezes a gente decide com uma prisão, a gente tem que decidir com uma busca, prisão de 3 pessoas, então tem que gerir isso emocionalmente, porque tem um impacto na vida daquelas pessoas. E a gente observa quando a gente vai lá aprender, quando a gente coloca a pessoa na cela, quando a gente conduz o presídio. Então temos que gerir o nosso emocional como responsável pela aplicação da lei. Entrando aí, doutor, eu queria entrar aí. Eu queria que o senhor contasse uma situação que foi inusitada aí pra gente. A gente está quase encerrando. Mas eu queria que o senhor contasse uma situação inusitada aí no seu trabalho aí. Nesse tempo que o senhor vem na área de direito. Tá, vou falar, eu reservei uma de quando eu era agente de polícia, assim, uma situação bem triste, bem ruim que eu vivi. A gente foi no local, na favela, lá no estado do Amapá, onde eu era agente, levantar uma denúncia de tráfico de drogas, numa kitnet, numa kitnet de madeira, e a gente bateu, entrou, e na verdade o que estava acontecendo lá, em todas as casas dessa rua, era muito próximo ao porto, né, de carga e descarga de navio, e assim, essa rua inteira era um grande ponto de prostituição, principalmente de menores. E nessa casa, objeto da denúncia, nós encontramos uma pequena quantidade de droga, o traficante, um usuário, e assim, 3 meninas, eu acho, menores de idade, né, usando, e possivelmente também se prostituindo. E quando a gente fez a entrevista reservada com elas, falou assim, vamos te levar para o conselho, para assistência social, elas não quiseram sair daquele ambiente.
Então, são coisas que a gente tem que observar. É um problema que vai muito além Sim. de polícia e de prisão. Sim. É um problema social. A dependência, né, que ela já tem ali para Razão comer, da para droga, sobreviver, ela tem que trabalhar participar daquela daquilo forma. ali, né? Então, assim, esse caso me marcou, porque eram meninas muito jovens e não quiseram ir com a gente e não estavam presas, a gente não podia conduzir. Sim. Né? Então, assim... Esses casos acontecem muito, né? Assim, a polícia tenta, mas infelizmente nós temos agora um caso lá da Ilha de Marajó, que pela senadora Damares, né, veio a público também, através daquele influencer Felca também. E assim, é social. Não é só a polícia que vai poder resolver isso, mas sim toda a sociedade. Eu creio que toda a sociedade, trabalhando junto, a gente consegue mudar um pouquinho, né? Se cada um fizer, a gente chega lá. Então vamos já terminando, né? A última. Mas eu queria dizer, pedir para o senhor deixar um conselho os estudantes de direito, né? Que alguns podem estar querendo desistir, né? Estamos indo para o 6º período. Sim. Muitos desistiram, no começo tinham 60, hoje nós temos 18 pessoas só. Nós estamos no 5º período. Aí dá um up aí. Eu posso dizer assim, sejam bem-vindos, né? A carreira jurídica ela é linda, mas ao mesmo tempo ela é desafiadora. Os nossos livros que nós temos que ler não são romances, né? Não é livro literário, não é uma história legal para a gente ler, são códigos e comentários de códigos e palavras que a gente no primeiro momento não consegue entender. A carreira é desafiadora, tem que estudar muito, tem que ter muita leitura, não pode desistir. Para eu conseguir isso no meu curso de delegado, eu reprovei antes 8 outros concursos de delegados, né? Fiz pelo Brasil todo, e assim, eu sabia que não podia desistir para conseguir alcançar. Sim. Então não desistam, escolham a sua, eu costumo dizer, mirem um rumo, isso já define muita coisa, porque você vai trabalhar naquele rumo e vai chegar mais perto de alcançar ele. Eu quero ser um advogado de sucesso. Então exerça sua oratória, comece a exercer sua captação de clientes, escolha uma área de atuação. Meu ramo vai ser concurso público. Defina logo uma área, porque o estudo vai ser todo nesse sentido. Não existe um estudo para todos os cargos. Pode existir um estudo para um cargo similar ao outro, por exemplo, delegado e promotor, pode ser similar, em que pese não são. Mas você não vai conseguir estudar para delegado e defensoria pública, e muito menos para promotor e procurador de Estado. São cargos cuja cobrança, da matéria de cobrança, são muito antagônicas. Então, quanto antes você definir dentro do concurso público o seu cargo fim, a sua carreira, e começar a se preparar para chegar lá, mais rápido você consegue alcançar seu sonho. E eu posso dizer que ao final, quando você conseguir, é muito gratificante. Então não desista, é árduo, é muito gratificante poder trazer justiça às pessoas. É isso que eu quero dizer. Não desistam, vocês escolheram a carreira mais bonita, do meu ponto de vista, mas também a mais desafiadora. Bom, obrigada, doutor. Eu que agradeço. Eu venho agradecer e digo para vocês, né? Como vamos continuar, né? Vamos persistir, porque se a gente escolheu, a gente vai resolver problemas, ajudar pessoas, né? Doutor, salvar vidas, porque através do nosso trabalho a gente muda histórias, né? Tanto pode ser com um lado bom, mas às vezes até pessoas cometem crime quando entram dentro da carceragem, quando estão num presídio, elas mudam a cabeça, mudam o pensamento, né? E poderia estar na rua fazendo outro tipo de crime. Sim, sim. Então, que nós possamos continuar. Meu nome é Denise, vou deixar minha matrícula, né? 2023-2876. Para que a minha nota seja, né, bem boa. Obrigada, que Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Polícia Civil. Obrigada, CIOPS, né, aqui sempre pronto a atender a toda a população. A delegacia está aberta para vocês virem, mas vem fazer uma visita, não vem trazer problema não, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, Um beijo, tchau. tchau.